Fala galera, mais uma videoaula aí de redação para o Enem, estamos chegando no final. Hoje a aula é de revisão de texto para você melhorar, para você deixar o seu texto mais bonitinho, para deixar o seu texto mais apresentável, mais claro e não perder pontos lá no Enem com problemas de clareza textual nem com problemas de errinhos de gramática. Ok? Na videoaula passada, a gente falou sobre a capacidade de escrever um bom título e vender o seu texto para o leitor. Lá o título, um título tese, bonito. Se você não assistiu, o link está aqui embaixo. Clica aí, volta lá, assiste a videoaula sobre título, depois vem aqui e vamos fazer uma revisão. Beleza, você pegou lá, passou por todos os 8 passos de uma boa redação. Você compreendeu o tema, leu a proposta, aplicou técnicas de ideias e teve lá uma lista de 15, 20, 30, 40 ideias que você poderia trabalhar sobre aquele tema. Parou, refletiu, pensou direitinho, se posicionou e escolheu uma tese. Eu vou defender uma tese tal sobre esse tema. Selecionou quais as melhores ideias, colocou essas ideias em ordem, foi lá no desenvolvimento, escreveu seus argumentos em 4, 5 ou 6 parágrafos, escreveu aquela estrutura bonitinha de argumentos que a gente viu, depois foi lá, fez uma conclusão bela de proposta de intervenção, apresentou o seu texto numa introdução legal com a apresentação do tema e com a apresentação da tese, escreveu um título tese maneiro que mostrou para o seu leitor que o seu texto é legal. Agora, antes de entregar o seu texto, respira, não entrega ainda não, você ainda tem 5, 10 minutinhos antes de entregar, vamos fazer uma revisão. Vamos fazer uma revisão porque tem coisas muito importantes que você pega na revisão e que se você não revisar depois você vai se arrepender cruelmente, que são pontos bobos que você perde porque ficou com preguiça de reler o seu texto. Eu tô cansado, eu fiz uma prova de 4, 5 horas, não importa, já que ficou tanto, o que custa mais 10 minutinhos de revisão, cara? Você vai perder pontos, deixar de entrar no curso que você quer por causa de uma revisão? Para com isso, né? Vamos lá, revisão. Bom, desses toques finais do seu texto, da sua redação perfeita no Enem, você tem que ficar esperto em 2 pontos. Um primeiro ponto é um ponto gramatical. São questões gramaticais na hora da revisão. Fazer uma revisão gramatical. Um segundo ponto é uma revisão de conteúdo. São 2 coisas completamente diferentes, tá bom? E que o Enem analisa as 2. Existem competências no Enem para analisar as 2. Tá? Então a sua primeira revisão, que é a revisão gramatical, é aonde você vai pegar exatamente problemas de gramática no seu texto. Quais seriam os top dos problemas de gramática? Seriam todos, claro, você tem que conhecer todas as classes gramaticais, você tem que entender bastante de análise sintática, né, para fazer uma bela revisão gramatical. Aí você fala, ai meu Deus, eu não vou lembrar de tudo. Tá, então existem 3 pontos principais que você tem que saber na hora da revisão gramatical, porque são as coisas que mais aparecem problemas nos textos e que mais fazem as pessoas perder pontos. Primeiro delas é o problema de concordância. Se você não sabe, estuda lá a concordância verbal e nominal, porque é importante na hora de fazer a revisão. Verbo tem que estar concordando com o sujeito, substantivo tem que estar concordando com o artigo, numeral e assim vai. Tá? Estuda a concordância verbal e nominal e para fazer uma boa revisão no seu texto, porque o recordista de problemas gramaticais em textos é a concordância verbal e nominal. Problemas de concordância são recordistas e são aqueles problemas que dói o olho do corretor, sabe? Dói o seu ouvido quando você escuta alguém falar assim, nós vai. Olha que problema de concordância. Nós vai na feira. Nós vai nas feiras.
Nossa, dói, dói. Agora imagina o leitor lá, tá corrigindo a sua redação, ele encontra umas coisas desse tipo. E você fala, não, eu não faço isso. Cara, a gente tem a tendência de escrever parecido com a maneira como a gente fala. E a gente não fala certinho, certinho. Nem professor de português fala certinho, certinho. Eu mesmo falo um monte de erro. Acabei de falar aqui, eu mesmo. Só que é o jeito de falar rápido, doido, espoleta do jeito que eu falo. Porém, na redação isso não pode aparecer. Tá? Na redação faz uma revisão, concordância verbal e nominal. Estuda isso daí. É recordista, você não pode perder ponto por causa dessa besteirinha, tá bom? Outro campeão também aqui, na hora da revisão, é a pontuação. Principalmente vírgula. Se você tem problema com vírgulas, estuda como coloco vírgula, aonde que vai a vírgula. Por quê? Entende o mecanismo da vírgula. Tenta entender o mecanismo da vírgula. Ai, vírgula é quando eu faço a pausa na respiração. Para com isso, isso é um erro. Não é isso, não. Quem te ensinou isso, manda essa pessoa se enforcar. Não é isso, tá? Vírgula não é isso. Tem uma série de regrazinhas da onde se encaixa a vírgula. Vírgula é o principal problema de pontuação. Então, estuda a pontuação e dá um carinho especial para a vírgula. E na hora de revisar o seu texto, revisar a sua redação, também procura esses probleminhas de vírgula. E por último, a acentuação gráfica. A acentuação, principalmente crase. Você tem problema com crase? Procura não ter mais, assiste umas videoaulas aí, procura um professor, procura umas apostilas, tenta entender crase, porque é um probleminha que aparece, que você não coloca, não, o cara entendeu o que eu quis dizer, mas o corretor, ele é chato, ele vai olhar ali, tá faltando uma crase aqui. Então você já vai perdendo alguma coisinha ali. Não só a crase, claro, também tem as regrinhas de acentuações de oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, né? Todas aquelas regrinhas dos ditongos e assim vai. Tenta estudar, isso aparece, isso é um problema também de gramática que acontece nas redações. Estes são os 3 principais pontos de revisão gramatical que você tem que tomar cuidado. Existem outros? É claro, é óbvio que existem outros problemas gramaticais, mas esses 3 são os campeões, são os recordistas. Você tem que saber eles na ponta da língua para poder fazer uma boa revisão gramatical. Bom, o outro tipo de revisão que você tem que fazer é revisão de conteúdo. Agora você tem que olhar lá o seu conteúdo e ver se ele está coerente. Coerência, o seu texto tem que estar coerente. O que é um texto coerente? É aquele texto que fala sobre a mesma coisa no início até o fim. Como assim? O seu tema não é X, não é jovens na política, não é jovens no alcoolismo, não é o impacto da lei seca no Brasil. Esse é o seu tema. Você tem que, e você não vai defender uma tese, o seu ponto de vista, então você tem que defender o seu ponto de vista no título, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. E é na hora da revisão que você pega se você está falando besteira ou não. Você vai defender uma ideia na introdução, você tem que continuar defendendo essa ideia lá na conclusão. Você não pode falar uma ideia na introdução e falar uma ideia oposta na conclusão. Você não pode defender ideias contraditórias dentro do seu texto. E muitas vezes, como a gente escreve um pouco rápido porque está com medo do tempo, acaba escrevendo ideias contraditórias mesmo, porque os temas às vezes são meio complexos e tudo mais. Na revisão você olha, você lê e fala, peraí, não ficou legal, hein? Não ficou legal, eu falei que o céu é azul e de repente eu falei que o vermelho do céu é bonito. Como assim? Deixa eu ver, não ficou legal, vamos mudar isso aqui. É na revisão que você pega esse tipo de probleminhas, tá? Uma dica que eu te dou, e eu já falei isso nas aulas anteriores, é olhar para a introdução e para a conclusão. Esquece o desenvolvimento por enquanto, lê a sua introdução,
pula e vai para sua conclusão e vê se as duas coisas estão casadas. Se as ideias que você apresenta na introdução, que é o tema e a sua tese, têm sentido com o que você propôs de intervenção na sua conclusão. Isso é o principal problema de coerência que aparece nas redações. Tá? Porque as duas coisas estão tão distantes, né? Introdução lá no começo e conclusão lá no final, que você tinha a cultura de escrever o texto de uma maneira linear, né? Começo, meio e fim, que acaba escrevendo coisas opostas. Isso não é legal, isso é ruim, volta lá e faz esse tipo de correção. E por último, uma outra dica que eu quero te dar é a revisão de conteúdo a partir das frases. É uma revisão frasal. Como assim? Você já viu aquela coisa de você reler um pedacinho do que você escreveu e falar assim, não ficou legal, essa frase não ficou boa, eu podia falar a mesma coisa só que de maneira diferente. É isso que eu tô querendo dizer. Na hora que você tá escrevendo, você tá escrevendo loucamente ali, cara, sua cabeça tá a 1000 por hora, você tá dentro de uma prova de 4, 5 horas, não tem como você achar, não, eu tô escrevendo, eu tô revisando. Não adianta, você vai deixar a coisa passar batida. Na hora que você relê o seu texto, você vai ver frases que falam, não ficou legal. E lembra que dentro de uma das competências do Enem, que ele corrige lá, é a clareza textual, ele olha a clareza textual. E o que é clareza textual? Clareza textual é o seu leitor ler o que você escreveu e falar, entendi o que esse cara quis dizer. Entendi a ideia dele. Agora, se o seu leitor lê e fala, peraí, não entendi direito, volta. Não tem como voltar na redação, né? Quando você está conversando com a pessoa, ela manda você voltar, você explica de outro jeito. É isso que eu quero que você faça na revisão. Eu quero que você leia, imagine se a sua frase ficou boa ou não, se o leitor vai entender ou não, e às vezes mude. Se você lê aquela frase e falar, não, essa frase não ficou boa, reescreve ela, muda a ordem, de repente escreve na ordem direta, né? Ou na ordem inversa, muda a ordem das frases, ou pensa numa nova frase que compõe a mesma ideia, tá? Isso é a coisa. Eu acho que é a coisa que a gente mais faz quando revisa texto é mudar frases. Até hoje eu tenho problemas. Eu escrevo um texto, eu faço lá uma primeira revisão, pego todos esses elementos, eu mudo um monte de frase quando eu faço a primeira revisão. Beleza. Feito o texto, antes de publicar esse texto no outro dia ou depois, antes de publicar esse texto ou de mandar esse texto para alguém, eu faço uma segunda revisão. Na segunda revisão eu vou lá e acabo mudando outras coisas. Depois que eu publico esse texto, eu nunca mais leio o meu texto. Sabe por quê? Porque se eu ler de novo meu texto, eu vou ficar frustrado porque vai ter coisas ali que eu quero mudar. E eu não posso mais, porque já foi publicado, ou já está onde deveria estar, então não dá mais para mudar. Então, perceba que fazer essa revisão frasal é importantíssimo na hora de ver um texto. Tudo bem, gente? É isso. Na próxima videoaula nós vamos fazer um resumão da ópera. Vamos rever tudo o que nós vimos aqui sobre a redação no Enem. Vamos fazer um vídeo resumo sobre redação no Enem. Se você quiser ver para relembrar as primeiras aulas, o link está aqui embaixo. Eu espero mesmo que você pratique muito a redação. Faça no mínimo uma redação por semana para você se dar super bem no Enem. Inscreva-se no nosso canal para você estar sempre por dentro de todas as novidades. E não esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.